Olá, vamos ao benefício pensão por morte. Esse é aquele benefício que ninguém quer receber, mas que está aí para ajudar os dependentes, né, do falecido. Faz parte da vida, isso ninguém escapa, né? Vamos lá. Primeira coisa, é devido aos dependentes, ok? Dependentes têm direito a quais benefícios? Pensão por morte e auxílio reclusão, esses dois benefícios. Pensão por morte é pago aos dependentes. Requisitos. Primeira coisa, morte do segurado. Segundo, qualidade de segurado do falecido. Na data do óbito, o falecido tinha que ter a qualidade de segurado. Senão, não tem nem conversa para ver se tem ou não o direito à pensão por morte. Essa é a regra. A gente vai ver um detalhezinho mais à frente, tá? A princípio, tem que ter qualidade de segurado. Qualidade de dependente na data do falecimento. Então, na data do falecimento, eu verifico naquele dia quem são os dependentes. Aí é feita a inscrição dos dependentes e é distribuído os benefícios pensão por morte, ok? Quem tem direito? Os dependentes de todos os segurados. Todas as categorias estão amparadas aqui nesse benefício. Carência, zero. Né? Por quê? A lógica que é zero. Bem, a gente não sabe quando vai acontecer. Então não teria lógica, ó, você só pode morrer daqui 1 ano, né? 12 meses. Não. Ok? Então, zero carência. Renda mensal. Vamos lá, a gente tem duas regrinhas. A regra geral, que é o quê? 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, certo? É uma condição. Ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por incapacidade permanente na data de seu falecimento. Então, tem duas formas de cálculos aqui. Ó. O que interessa? A alíquota 50%. Guarda aí. Regra geral, 50%. Sobre o quê? Segurado aposentado, sobre o valor da aposentadoria que ele recebia. Se não estivesse aposentado, o que o INSS vai fazer? Vai fazer o cálculo, utilizando as regras de cálculo, de que benefício? Da aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Aí vai dar o valor dessa aposentadoria. Vai aplicar a alíquota de 50%. Aí dá o valor da pensão. Toma cuidado aqui. Primeira coisa, para fins de concurso, tem duas fórmulas aqui, ok? Se está aposentado, se não está aposentado. Se não está aposentado, guarda que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Ele pode trocar isso aqui e colocar outra aposentadoria, ok? Segunda coisa que é importante. Bom, é só isso. Só esse fato que é importante, tá? Segunda eu vou falar agora aqui. Mais 50%, mais 10% por dependente, até no máximo de 100%. Vamos lá. Maria, casada com José. Joia? Tem 2 filhos em comum. Uma filha de 10 anos, um filho de 15 anos. Joia? José morreu. Então, quem são os dependentes? Vamos lá? A esposa, a Maria, e os 2 filhos. Tem um de 10 e um de 15. Então, tem 3 dependentes. Joia? 3 dependentes, quantos por cento aqui? 3 vezes 10, 30. 30 mais 50, 80%. Vai ser aplicada a alíquota de 80%, ou sobre o valor da aposentadoria, ou sobre aquele valor que ele receberia se estivesse aposentado por incapacidade permanente. Joia? Dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual, mental ou grave. Então, aqui tem duas situações também, tá? Ele pode estar inválido ou uma deficiência intelectual, mental ou grave. O que vai acontecer? Ao invés da renda mensal ser 50%, ela dobra, ela vai para 100%. O que está escrito aqui é o que está escrito aqui, mesma coisa, o que eu já expliquei. A única coisa é que a alíquota é de 100%, ok? Qual que é a lógica disso? É sempre bom entender a lógica. Por quê? Por que foi feito isso? Porque tem que dar mais dinheiro para aquela família, para aquele dependente que tem um inválido, que tem uma pessoa com deficiência, porque se gasta mais. Os custos para manter aquela pessoa é maior, então o benefício também vai ser maior, ok? A lógica é essa. Independente do número de dependentes, o valor calculado aqui vai ser rateado entre todos os dependentes em partes iguais, ok? O valor que der, todo mundo vai receber. Se tem 3 dependentes, vai dividir o valor que foi calculado aqui por 3. Não vai ficar só para o
inválido, para a pessoa inválida ou a pessoa com deficiência. Aí, não tendo mais dependente inválido ou com deficiência, o que vai acontecer? O valor da pensão será recalculado de acordo com a regra geral. A pessoa com deficiência deixou de ser deficiente, ok? Pronto, acabou. O que vai acontecer? Não vai ter mais esse renda mensal de 100%. Vai ser quanto? Volta e aplica a alíquota de 50% a partir do momento que deixar de ser inválido ou que deixar de ser uma pessoa com deficiência, ok? Então é recalculado o valor da pensão. Valor da cota do dependente que perde essa qualidade. Olha só, isso aqui é importante, tá? Porque é um assunto que era diferente antes da última alteração. Então vamos lá. Temos lá José, Maria e 2 filhos, né? Uma filha com 10, um filho com 15 e a Maria. José morreu, dividiu por 3 e assim a vida foi passando. Até que o filho, né? Passaram 6 anos aí, ele atingiu 21 anos de idade. É um dos requisitos para deixar de ser dependente. Ele deixa de ser dependente. O que vai acontecer? Aquele valor, aquela cota, a gente chama isso de cota, aquele valor que ele recebia não será reversível, rateada para a mãe, a Maria e a irmã. Ok? Antigamente, antes da última alteração, esse valor era rateado, voltava e dividia nos dependentes que continuavam sendo dependentes. Talvez, na minha opinião, seria mais justo. Agora não. Agora ele atingiu 21 anos lá, deixou de ser dependente, o valor da cota dele acabou. Tá? Fica lá para o governo, né? Então isso é importante porque era diferente. Se remanescente mais de 5 dependentes, será mantido 100% do valor da pensão, ou seja, o valor total da pensão. Tinha lá 10 dependentes, né? A família grande, e à medida que o pessoal foi deixando de ser dependente, por vários motivos, por idade, ou morte, ou qualquer coisa, aquele valor vai desaparecendo. Só que enquanto tiver 5 dependentes, vai manter o valor total que foi calculado lá no início, ok? O 100%. Joia? Isso aqui talvez a lógica seja para proteger uma família muito grande, né? Uma família muito grande vai gastar maior. Então a lei quis proteger a família. Data de início. Vai ser a data do óbito. Em que situação? Se requerido até 180 dias para o menor de 16 anos e até 90 dias para os demais dependentes. Então a regra geral é 90 dias. Se tem menos de 16 anos, pode requerer até 180 dias para receber a partir do óbito, que seria um valor maior, do que deixar passar esses prazos, 90 ou 180 dias, e receber somente a partir da data de requerimento, ou seja, se ultrapassar os prazos de 180 ou 90 dias, ok? É pior, porque vai perder aí 90 ou 180 dias, né? Ou prazo que requerer acima disso. Da decisão judicial, no caso de morte presumida. O que é morte presumida? Daqui a pouco a gente chega aqui em cima, ó, e vai verificar o que é morte presumida, ok? Mas vai ser verificado que vai ser na data da decisão judicial. Vamos lá. Dependente inválido ou com deficiência, né? O que vai acontecer? Tem 3 possibilidades. Pode ser um dependente inválido ou pessoa com deficiência, da primeira classe, o filho, ou o enteado ou menor sob tutelado, aí ele tem que provar dependência econômica, sendo da primeira classe, ou do irmão com prova de dependência econômica, ele passa a terceira classe, ok? O que vai acontecer se tiver qualquer um desses 3 aqui com invalidez ou com deficiência? O que vai acontecer? Se essa invalidez ou a deficiência ocorrer antes de 21 anos ou antes da emancipação, o que é emancipação? Quando a pessoa é menor de idade, porém, existe, por exemplo, os pais querem que ele assuma a responsabilidade como se fosse maior de idade, ok? Então, faz uma declaração, faz um instrumento público, vai na justiça, ok? E faz lá pela justiça, ou seja, ele é considerado maior apesar de ter menos de 21 anos, ok?
Então vamos lá. Se a pessoa ficar com deficiência ou inválido antes de 21 anos, o que vai acontecer? A pensão vai ser mantida mesmo após esse dependente atingir 21 anos, ok? Mesmo após ele atingir 21 anos, a pensão vai ser mantida. Isso aqui é importante. Olha só, independente se esse fato, a invalidez, ocorreu antes ou depois do óbito. O importante é que aconteça antes de 21 anos ou da emancipação. A emancipação por colação de grau nível superior não entra aqui, ok? Nesse detalhe, ela sai dessa regrinha. Então, se ele ficou inválido ou adquiriu a deficiência antes de 21 anos, não interessa se antes do óbito ou depois do óbito. O fato é que ele vai manter a pensão, vai ter direito à pensão, mesmo após atingir 21 anos de idade. Chegamos em morte presumida. O que é morte presumida? Acontece em algumas situações, ok? Por exemplo, a pessoa pegou um aviãozinho particular, tá voando em cima da Amazônia, o avião caiu. Caiu, desapareceu. Isso é muito comum, né? A gente vê em noticiário aí, de vez em quando, infelizmente, a gente vê essa notícia. Desapareceu. Passou um dia, uma semana, um mês, 2 meses, nada. O que acontece? Só que se tinha certeza que fulano estava dentro desse avião, ok? Existe uma prova que ele estava dentro do avião. O que vai acontecer? Vai ser paga a pensão, né, por morte presumida, a partir da data da ocorrência, a partir da data do acidente. Por que presumida, né? Presume-se, a gente deduz que ele morreu. Estava dentro do avião, deduz que morreu. Né? Um avião, normalmente, quando cai, todo mundo morre, tá? Mas tem certeza? Não. Por isso que é presumida, não é certeza ainda, ok? Ou da sentença judicial declaratória de ausência, que é paga a partir da data de sua emissão, ou seja, quando o juiz, por vários motivos, tem N motivos, ele pode declarar a ausência daquela pessoa, ou seja, desapareceu do mapa, às vezes a pessoa sai andando aí pela cidade, não volta nunca mais, é feito todo um processo judicial e aí vai ser presumido que morreu, ok? E o que vai acontecer? A pensão vai ser uma pensão provisória. Isso aqui é uma caneta marca-texto, tá? Uma caneta permanente, ou seja, está riscado aqui em vermelho porque não é permanente, é uma pensão provisória. Por quê? Pode ser que essa pessoa apareça. Então não é uma pensão definitiva. Pode ser que ela dure aí o resto da vida, o período que tiver que durar. Mas é provisoriamente até o falecido, entre aspas, aparecer ou não, ok? Então vamos lá. Vamos continuar, vamos para outro slide, que é cessação da pensão por morte. Quando que termina a pensão por morte? Quando que cessa a pensão por morte? Pela morte do pensionista. Isso aí é óbvio, né? Morreu o pensionista, pronto, a cota dele acabou. Ou ao completar 21 anos de idade, de presente de aniversário, ganha que você deixa de receber a pensão. Isso vale para quem? Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão de ambos os sexos. Não tem diferença aqui masculino e feminino, ok? Exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. Lembra que eu acabei de explicar? Tinha a deficiência ou a invalidez antes de 21. Atingiu 21, continua, ok? É uma exceção à regra. Então, continua recebendo. Então, por isso que tem esse exceto aqui. Catástrofe, acidente ou desastre, que eu acabei de comentar na morte presumida. Reapareceu, deixa de receber a pensão, ok? Joia? Por isso que ela é provisória. Pela cessação da invalidez, para o filho, enteado, menor tutelado ou irmão inválido. Pelo afastamento da deficiência, os mesmos aqui, ok? Pela adoção, vamos lá.
para o filho adotado que recebia a pensão por morte dos pais biológicos. Então tinha um casal, morreu, e o filho passou a receber pensão. O filho está sozinho, às vezes uma tia está cuidando e tal. Aí veio um casal e adotou essa criança. Essa criança recebia pensão por morte dos pais, ok? O que vai acontecer? A partir do momento que ela foi adotada, ela perde o direito dessa pensão, tá? Qual que é a lógica? Se a gente presume que se ela foi adotada por uma família, a família vai dar todo o sustento para ela, porque a pensão é dada, nesse caso aqui, né, para o filho, porque perdeu os pais. Então, ajuda para a criança. Agora, se ele já é adotado, ele tem ajuda direta dos pais que adotaram, ok? Perda do direito em virtude de condenação criminal ou simulação ou fraude do casamento ou união estável. Isso aqui é interessante. Infelizmente acontece. Perderá o direito à pensão. Olha só, o casal está lá, casou, né? E aí morreu, o senhorzinho morreu, né? O marido morreu. Aí passa um tempo, é aberta uma investigação e descobre que a esposa que planejou a morte do marido. E ela é condenada criminalmente, ou seja, processo criminal, ela é condenada. O que vai acontecer? Ela recebia a pensão, essa pensão acabou, ok? Ela é condenada não é por qualquer crime, é um crime que a gente chama crime doloso. Doloso é o quê? Que tinha vontade realmente de matar. Ela tinha a intenção de matar o marido por vários interesses e talvez um deles receber, ficar com a pensão do INSS, ok? Ou outra situação aqui, ó, simulação ou fraude do casamento ou união estável, né? Então tem lá o Luiz, bem de vida, é uma fortuna, e está recebendo uma pensão, está recebendo uma aposentadoria do INSS lá de R$7.000, joia? Aí ele começa a ficar doente, já é uma pessoa mais de idade, verifica que tem a doença grave, que tem aí pouco tempo de vida. Os filhos tal falam, ó, vamos arrumar alguém para casar com ele. E arruma alguém, qualquer idade, tá? Depois a gente pode estar mais à frente, daqui a pouquinho um exemplo de idade. Arruma uma pessoa lá de 50 anos, aí tem 70 anos, arruma lá uma pessoa de 50 anos para ficar com ele. Joia? E aí? Aí se verifica, por processo, aí o senhorzinho morre, né? E ela recebe a pensão. Joia? Aí se verifica por processo, em denúncia, normalmente pode ser denúncia, que na verdade esse casamento não existiu, foi só no papel, só para ela receber o dinheiro, porque na verdade ela pegava aquele dinheiro, ficava com uma partezinha e passava o restante lá para os filhos, tal, netos, o que for, ok? Ou seja, houve uma fraude, um casamento simulado. Significa o quê? Que vai ser cessada a pensão por morte, ok? Nesses casos aqui ainda, se houver fortes indícios, mesmo que não tenha uma condenação criminal, mas tem fortes indícios, o próprio INSS, por meio de processo administrativo, pode suspender a pensão. O próprio INSS vai abrir um processo administrativo e vai suspender a pensão, lógico que dando ampla defesa, vai ter direito, né? Sempre o segurado vai ter direito a argumentar o que a gente chama de ampla defesa, contraditório e provar que realmente não era uma fraude, né? Joia? Outro caso, quando cessa o benefício, pensão por morte, pelo término de recebimento da pensão alimentícia temporária. Então, olha só, está casado, o casal separou, de fato, ou judicialmente, ou divorciou. Agora virou ex-cônjuge, ex-companheira ou ex-companheiro. Joia. O Luiz e a Gabriela estão casados, separaram, o Luiz está pagando pensão alimentícia, que ainda é alimentícia, não é pensão por morte, ok? É pensão de alimentos, ou seja, ajudando a sustentar lá a Gabriela. Joia? Está pagando a pensão. Se está pagando a pensão, a gente já estudou isso, a Gabriela é dependente do Luiz, ok? Agora,
Se ele pagava a pensão temporariamente, eu vou te pagar a pensão por 2 anos. Joia, enquanto estiver pagando essa pensão, né, ela terá direito à pensão por morte se ele morrer nesse período. A partir do momento que acabou aquela pensão alimentícia temporária, ela perdeu o direito à pensão por morte, ok? Último caso aqui da cessação. Esse aqui, pessoal, vamos devagar, preste bem atenção, volte nesse assunto. É um assunto diferente e tem grande potencial para ser cobrado no concurso, em qualquer prova que vai ser cobrado o direito previdenciário, ok? Então, essa regrinha vale para quem? Para o cônjuge, o companheiro ou companheira, ok? Não vale para filho, é só para o pessoal que está aqui, ó. O que vai acontecer? Pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, conforme os períodos que a gente vai verificar agora aqui, tá? Então, vamos lá. Isso aqui a gente está vendo quando vai acabar a pensão para o cônjuge ou companheiro. Os períodos, vamos lá. Primeiro caso, eu verifico quando? Na data do óbito. O que eu vou verificar? Vou dizer para vocês agora, ok? Então vamos lá. Primeiro caso aqui vai durar 4 meses. Somente 4 meses? Sim. A lei ela foi muito rígida aqui, né? Antigamente não tinha tudo isso. Ficava recebendo por tempo aí indeterminado, tá ok? Agora não. 4 meses. Quando que o cônjuge vai receber somente por 4 meses? Quando o segurado lá que faleceu tiver menos de 18 contribuições ou, olha a palavrinha aqui, está em negrito, ou menos de 2 anos. Qualquer uma dessas duas situações, ok? 2 anos do quê? De casamento ou de união estável. Então vamos lá. O Luiz e a Gabriela estão casados há 1 ano e ele tem já recolhido aí 100 contribuições na vida. O Luiz morreu. A Gabriela vai receber durante quanto tempo? 4 meses, porque eu falei que ele tinha, né, não sei se eu falei que eles tinham, né, 1 ano de casamento, ok? Mas ele tinha bastante contribuição, mas um ou outro fator, como eles tinham só 1 ano de casado, vai entrar nessa regrinha. Joia? É dolorido o negócio aqui, mas é assim. Joia? Então, grave bem aqui, ó, tem esse ou. Qualquer uma dessas condições vai cair no 4 meses, ok? Você, se tiver uma questão exemplo, você tem que verificar o tempo de recolhimento, o tempo de contribuições recolhidas ou o tempo de casamento ou de união estável. Está menor que esse valor? 4 meses, certo? Segundo caso, de acordo com a idade do beneficiário, ou seja, do dependente, aquele que vai ter direito à pensão por morte. Quando que eu vou olhar a idade? Aqui em cima, pessoal, eu não olhei a idade, tá? Eu só olhei esse fator, esqueci da idade. Aqui eu vou olhar a idade, ok? Então, quando que eu olho a idade? Quando o segurado, o falecido, tiver mais de 18 contribuições mensais e, olha aqui, e 2 ou mais anos, né, de casamento ou união estável. Então, ele tem que cumprir esses 2 requisitos aqui. Casal, né, casamento ou união estável 2 anos ou mais e mais de 18 contribuições. Ah, tá nessa condição? Oh, legal. Então, agora a gente vai ver a duração, certo? A duração vai ser essa aqui, ó. Ela vai variar de acordo com a idade do dependente, ou seja, do cônjuge, companheiro ou companheira. Aqui eu corrigi que tinha saído errado aqui, ok? Então vamos lá. Duração vai ser de 3 anos se o companheiro tiver menos de 3 anos ou o cônjuge, menos de 22 anos de idade, ok? E por aí vai, né? Ah, vou guardar tudo isso aqui, pessoal. Eu estou dando aula, não posso falar que não. Denis, você guardaria? Não. O que eu ia guardar? Como que eu estudo para a prova? Ia guardar o seguinte, ó, 3 anos, se tiver menos de 22 anos, ou seja, não dura menos que 3 anos. Então, no mínimo vai ser 3 anos. Qual que é a idade aqui? 22. E vai ser vitalícia
até a morte, se tiver 45 anos ou mais. Joia? Então, eu guardaria, principalmente esse último aqui, guarda. Por quê? Porque ele está uma situação, problema lá, né? Que a esposa tinha 50 anos de idade. Por quanto tempo ela vai receber? Se o marido morreu? Vitalícia. Ele dá um exemplo que uma pessoa novinha, com 21 anos de idade, casou com o marido tinha 50 anos de idade e o marido morreu. Quanto tempo ela vai receber a pensão por morte? 3 anos, tá? Pessoal, por que foi feito essa... Deixa eu afastar aqui, senão eu fico aqui. Por que foi feito essa regra da idade? Para evitar aquele caso que você vai simular, né? Como eu já dei um exemplo, você vai simular um casamento para que a pessoa fique recebendo o resto da vida a pensão. Antes era possível isso. Agora ficou bem mais rígido, essa regrinha ficou difícil de receber indeterminado. Tem que ter 45 anos ou mais. Mas algumas vezes pode penalizar as pessoas do bem, né? Isso aí, então, joia, mais uma vez, essa regrinha aqui que eu falei do cônjuge, cessação do benefício para o cônjuge, companheiro, guardem, estudem, olhem com carinho, que é importante, tá? Vamos aqui, último assunto com relação a isso ainda. Exceção com relação ao período mínimo de 18 contribuições mensais ou 2 anos de casamento, ou seja, isso que a gente acabou de ver, peraí, quer dizer que tem algum detalhe que pode ser que não seja aplicado isso? Sim. Quando? Quando a pensão decorrer de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho. Então, tá lá o Leonardo e a Tatiana. Estão lá. Beleza. Estão lá casados, tranquilo, e o Leonardo está em casa, caiu, está limpando a casa, tal, caiu, bateu a cabeça e morreu. Acidente. Que tipo de acidente? Acidente de qualquer natureza. O que vai acontecer nesse caso? Primeiro detalhe, olha só, aqui, não se aplica a regra de 4 meses. Lembra que eu tinha falado da regra de 4 meses? Que a pessoa, se ela tinha menos de 18 ou menos de 2 anos de casamento, durava 4 meses? Primeira coisa, eu não vou olhar isso aqui. Não interessa quanto tempo lá o Leonardo tinha de contribuição ou quanto tempo tinha de casamento. Eu não vou aplicar essa regra de 4 meses, tá? Qual regra eu vou aplicar? A regra essa regra de cima aqui, ok? Deixa eu abrir aqui para você. Essa regra da idade, ok? Essa regrinha aqui, ó. Essa regra que eu vou aplicar. Joia? Então, se a pensão decorrer acontecer em função de acidente de qualquer natureza, doença profissional e doença do trabalho, eu não vou ligar, não vou verificar se ele tinha menos de 18 contribuições e o seu casamento tinha menos de 2 anos. Nem olho isso. O que eu vou? Eu vou aplicar aqui a regra da idade. Ok? É uma exceção a tudo que a gente viu aqui. Joia? Pode cair? Com certeza. Pessoal, chegamos ao final. Antes de terminar, vamos dar uma passeada na Instrução Normativa 128. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar depois na descrição do vídeo os artigos da Instrução Normativa, eu vou até procurar dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos artigos, para você chegar na descrição do vídeo e dar uma lida, não ter que voltar lá para a Instrução Normativa ou ler, tá? Como eu falei, ela é bem extensa, vai levar muito tempo. É muito melhor que você revise tudo que foi falado aqui do que ler artigos e artigos da Instrução Normativa. Eu estou falando isso, caiu, pô, eu não acertei porque o professor disse para não ler. Não estou falando para não ler, eu não ia ler. Tá? Estou tentando fazer aula aqui para facilitar a vida de vocês, para que vocês estudem da melhor maneira aquilo que tem potencial para cair. O objetivo sempre é esse, ok? A maioria do que está sendo falado aqui, a maioria que for cobrado lá na prova, garanto que vai estar aqui nesse curso, ok? Isso questão de estatística de outros cursos desde 2003 que eu dou aula aqui
a gente tem aprimorado e cercado, né, fechado o cerco para englobar o máximo, pelo menos 85% no mínimo do que vai ser cobrado na prova, ok? Vamos lá. Então, vou falar para vocês da instrução normativa, o que tem potencial aí, o que é interessante, depois eu coloco na descrição. Olha só, qual lei, qual legislação vai ser aplicada no fato quando a pessoa morrer, for a óbito? O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a legislação que está em vigor na data do óbito. Na data do óbito, eu vejo, o que está em vigor? Ah, essa norma. É isso que eu vou aplicar. Segundo caso aqui, habilitação posterior. Então vamos lá. Eu tenho lá o Leonardo e a Tatiana, são casados, e o Leonardo tinha uma ex-esposa. Joia? O Leonardo morreu. A esposa atual começou a receber o benefício. Mas a ex-esposa não foi habilitada nesse processo de pensão. Mas ela aparece depois de um ano dizendo, eu era ex-esposa. E na verdade, ele me ajudava financeiramente. A esposa atual nem sabia. Mas todo mês o Leonardo transferia lá, fazia um DOC, fazia um PIX, né, na conta lá da ex, né, e ajudava ela financeiramente. Será que essa ajuda configura um tipo pensão alimentícia? Sim, equipara-se à pensão alimentícia. Então esse é outro assunto importante. Uma ajuda financeira econômica equipara-se à pensão alimentícia, ok? Considera-se que a ex era dependente do falecido, né? Significa o quê? Ela aparece um dia lá, fala para a Tatiana, estou aqui, eu também quero a minha parte. Né? A Tatiana vai ficar feliz da vida, vai ficar pé da vida, só que legalmente ela vai ter direito, ok? A ex vai ter direito. A partir de quando? A partir da data que a gente chama, a partir da data de habilitação, a partir da data que o INSS chega lá e cadastra ela. E retroativo? Não, retroativo não vai receber, vai receber a partir daquela data, ok? Vamos lá. Outro assunto que já foi objeto de prova. O segurado perdeu a qualidade de segurado e morreu. Lembra que eu coloquei no início que um dos requisitos para ter direito à pensão por morte é que o segurado, o morto, o falecido, seja segurado na data do óbito. Joia. Mas é possível que, mesmo que ele não seja segurado na data do óbito, existe alguma possibilidade dos dependentes receberem a pensão? Sim. Por isso que é importante, quando o servidor público lá do INSS estiver atendendo, verificar realmente a situação. Eu já vi caso disso acontecer na vida real, tá? No INSS, e muitas vezes o funcionário, não, você não é segurado, vai embora. Opa, peraí, eu tenho que verificar a situação. Qual a situação? Olha só, ele faleceu na data, não era segurado, na data do óbito não era segurado, porém, ele tinha os requisitos para conseguir uma aposentadoria. Ele só não pediu a aposentadoria, mas ele tinha os requisitos. Ou tinha idade, e já a carência, tal, uma aposentadoria por idade, que fosse. Bom, mas ele tinha requisito para obter alguma aposentadoria, certo? Isso quer dizer o quê? Que os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Joia? Então, isso aqui, pessoal, é importante, já foi cobrado em prova, se cair, é uma questãozinha difícil, porque a tendência é a gente falar que não, né? Que não teria, tá? Então, vou repetir, vou recapitular. Se na data do falecimento, ele não sendo segurado, mas o servidor do INSS verifica que ele tinha direito a alguma aposentadoria, qualquer uma, não interessa qual, os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Joia? Um outro caso interessante. Cônjuge ou companheiro ou companheira, né? Em regra, seguinte, se eu tenho marido e mulher, o marido morreu, quem vai receber? O cônjuge, se tiver filhos, os filhos. E se o marido tivesse aí uma amante? Essa amante vai ter direito? Não, não tem direito, ok? Então vai pagar só para o cônjuge. Mas se ele já teve uma ex-cônjuge, vai ter direito? Sim, então vai ser dividido, cônjuge e ex-cônjuge, joia?
E existe outra situação em que é dividido entre companheiros e companheiros. No caso do indígena, tá? O indígena que seja poligâmico ou a indígena que seja poliândrica, tá? Sinceramente é uma palavra para mim até que nova, né? Então, o índio, o indígena do sexo masculino, quando ele tem várias companheiras, ele é poligâmico. Quando a indígena tem vários companheiros, ela é poliândrica. Então, nesse caso, se o índio, o indígena, o poligâmico, ele faleceu, aquele benefício dele, pensão por morte, pode ser distribuído para todas as companheiras aí, tá? Tem 5, as 5 vão receber. Então, é uma exceção à regra, que normalmente é pago só para um cônjuge, uma companheira. Joia? Então, o que eu falei, caso do indígena ou da indígena. Joia? Já comentei que equipara-se a pensão alimentícia à ajuda financeira e econômica, né? Deu exemplo. Outro caso aqui, vamos lá. Olha só, isso é interessante. Estão casados, bonitinho lá. Vamos lá, vou citar o mesmo exemplo, tá aqui. O nome às vezes foge. O Leonardo e a Tatiana estão casados, tal, vivendo. E aí a Tatiana fala o seguinte: opa, preciso conseguir um benefício assistencial, que seja. Só que eu não posso ser casado. Não posso ser casada. Então a gente tem que simular que a gente se separou. E ela vai lá, simula, ó, nós estamos separados de fato. Ou seja, não separou no papel, que a gente chama, né? Ainda existe a certidão de casamento. Só separou de fato. A gente está morando separado, tá? Não estamos mais casados, tá? Legal. Ok. Aí o benefício assistencial é concedido. Ela está recebendo o benefício assistencial e aí o Leonardo morre. Só que quando ele morre, ela chega para o INSS e fala: olha, meu marido morreu. Marido? Não, você não tem marido. Ela fala: não, ele é meu marido, assim, ó, e apresenta a certidão de casamento. A certidão de casamento existe ainda. Será que ela vai ter direito à pensão por morte? Essa que a gente está falando, a previdenciária? Não. Não basta apresentar a certidão de casamento. Nesse caso, em que ela já, no outra requisição de benefício anterior, seja assistencial ou seja até um previdenciário, ela alegou que era separado de fato. Ela vai ter que agora comprovar que tinha realmente uma união estável ou que dependia economicamente do falecido, ok? Ela deu um golpezinho, mas esse tiro saiu pela culatra. O que é importante aqui para fins de concurso? Olha só, essa partezinha, quando fala aqui, que basta apresentar, se for lá apresentar a certidão de casamento, já prova que realmente era casado e vai ter direito à pensão? Não. Porque no benefício anterior ela disse que tinha separado de fato. Aí ela vai ter que provar. E outro detalhe, não basta prova testemunhal, simplesmente uma prova testemunhal. Vai lá o vizinho e fala: ah, não, eles eram casados mesmo. Não, deu o golpezinho, agora vai ter que provar que realmente dependia economicamente ou que tinha união estável. Vai provar como? Sempre por meio de, isso aqui, ó, pedaço de papel. Vai ter que ter documento provando transferência à conta bancária, entre contas, cadastros em compra de lojas, imposto de renda, e tantos outros documentos para provar que dependia economicamente ou que tinha união estável. Olha só, lembra daquele outro caso? Lembra daquele exemplo que eu falei que eles estavam no avião, caiu o aviãozinho, desapareceu todo mundo, foi iniciado o pagamento da pensão por morte presumida, beleza, e foi pagando. Aí passaram 6 meses, apareceu lá o ex-falecido, né? O que estava com a morte presumida declarado aí. O que vai acontecer? 6 meses que a viúva, né, entre aspas, recebeu a pensão por morte, ela vai ter que devolver? Não, não precisa devolver. A regra é essa, ok? Porque, a princípio, ele tinha morrido. Que bom que apareceu. Então, não precisa devolver. Salvo má fé. Então, tem exceção. Não precisa devolver em todo e qualquer caso, se cai na questãozinha de prova, errado. Porque se houver má fé, ou seja,
ela sabia que ele não tinha morrido, mas apareceu já um tempo atrás, mas continuou recebendo, entendeu? Dá o golpezinho, ou seja, isso é má fé. Aí, nesse caso, vai ter que devolver os valores, certo? Último caso, pensão do dependente que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Olha só, o que vai acontecer? Mesmo que ele tenha atividade remunerada, ele continua tendo direito à pensão, ok? Isso aqui é lógico porque tem que, de preferência, estar trabalhando, estar se virando, né? Ou seja, não vai deixar de receber a pensão por morte por estar desenvolvendo uma atividade remunerada. Pessoal, legal, é um benefício extenso, interessante e tem muita coisa aqui que tem um potencial grande de ser cobrado em prova. Sugiro que vocês voltem e leiam, estudem com atenção, revisem. Utilize essa ferramenta que eu acho assim, ó, simplesmente maravilhosa, que é o mapa mental. Você consegue ver a matéria como um todo. É bem mais rápido, bem mais tranquilo e vai de acordo com todo o funcionamento do nosso cérebro. Acreditem, funciona. Tá? Vou contar um pouquinho, 30 segundos. Faço mental há anos, já tive turma minha que eu dava uma assessoria, um coach, mentoria, fizemos um mapa mental de todas as matérias, isso aí lá no passado, em 2005, por aí, que a gente fez isso e funcionava, pessoal. A gente tem que acreditar que funciona. Aquele resumo que você faz, lá que está o segredo para você manter o conhecimento. E o mapa mental, isso é fenomenal, ok? Ah, mas eu tenho o meu resuminho. Usa o resuminho, usa o que você grifou, o que você resumou, fez resumo, o que você tem. Aqui está o mapa mental, você também tem a possibilidade de adquirir os mapas mentais, tá, ok? Tem a lojinha, vou deixar o link aqui na descrição do áudio, do vídeo, ok? Vai lá, tá tranquilo, é uma excelente ferramenta para você revisar. Joia? Pessoal, até o próximo concurso. Valeu, bons estudos para todos!